Eu aposto que se você é mulher, em algum momento da sua vida você ficou com medo de ter engravidado por acidente. E o que eu queria te falar é que engravidar é mais difícil do que parece. E será que seu corpo realmente está pronto e preparado para sustentar uma gravidez saudável? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Geralmente, todos os vídeos que eu trago aqui, eu trago mais num viés familiar, né? Sempre deixo claro para vocês que a gestação é 50% mulher, que 50% homem, e sempre tento trazer nesse viés do contexto familiar. Só que o vídeo de hoje é mais direcionado para você, mulher. E é por isso que a gente vai falar de todos os exames que você, mulher, deveria avaliar antes de engravidar. Muitas mulheres começam a ter um olhar sobre nutriente, alguns exames, só depois que fica grávida, quando a gente começa de fato a fazer o pré-natal com o médico. O problema é que alguns processos muito importantes para o bebê, eles vão acontecer antes mesmo do teste positivo, dentro do seu corpo. E é por isso que, se você tem esse desejo de engravidar, é importante que você acompanhe os seus exames laboratoriais para saber o que precisa ser ajustado e o que não precisa ser ajustado. No vídeo de hoje eu separei 5 exames que toda mulher deveria avaliar antes de engravidar. E o porquê que esses exames considerados normais merecem a sua atenção e não devem ser levados e baseados apenas no valor de referência do laboratório. Oi, eu sou a Fernanda, sou nutricionista materno-infantil e aqui nesse canal todos os meus vídeos são baseados no que a ciência traz pra gente. O primeiro exame laboratorial que merece a nossa atenção é a ferritina, um marcador muito importante e que nos mostra muita coisa além da falta de ferro em si, né? Quando geralmente a gente fala de falta de ferro, as pessoas geralmente pensam em hemograma, como se no hemograma só desse para ver a falta de ferro. Mas não é muito assim que funciona na prática, porque é possível a gente ter um hemograma aparentemente normal e um estoque de ferro reduzido. Isso pode prejudicar tanto na sua pré-gestação quanto na sua gestação. A ferritina em si, ela funciona como um marcador das reservas de ferro dentro do organismo. Por isso que avaliar só o hemograma isolado sem a ferritina não é a melhor opção. Durante a gestação, as necessidades de ferro elas vão aumentar significativamente para aquela mãe, porque eles precisam atender a mãe, a placenta e o desenvolvimento do bebê. Por isso que muitas vezes, ali assim que você descobre que está grávida, o que você vai suplementar geralmente é o ácido fólico, metilfolato e sulfato ferroso. Começar uma gestação com essas reservas inadequadas pode dificultar todo o processo e impactar na sua saúde e na saúde do seu bebê. Além disso, os estudos também mostram pra gente que mulheres com reservas de ferro inadequada no início da gestação tendem a permanecer assim, causando outros problemas para o feto. Por isso, avaliar a ferritina antes de engravidar para que você tenha as reservas adequadas quando essa gestação acontecer, é uma estratégia bem importante e deve sim ser avaliada com cuidado. Segundo marcador muito importante, bem famoso nos últimos tempos, é a vitamina B12. A vitamina B12 ela é essencial para a síntese de DNA, ela participa também do metabolismo do folato, sabe? Aquele que a gente precisa consumir. Então, a vitamina B12 é muito importante no metabolismo desse outro nutriente. Tá vendo como as coisas se conectam? Também é responsável pela reprodução de novas células e é um marcador muito importante para o nosso funcionamento neurológico adequado. Alguns estudos observacionais mostram para a gente que o baixo estoque de vitamina B12 está diretamente ligado a piores desfechos gestacionais. E tá aí a importância de ter esse marcador em níveis adequados quando a gente está falando de uma gestação. Porque muitas vezes a gente olha o exame e tá dentro do valor de referência e a gente fica assim: ah, tá ok. Será mesmo que esse valor que tá dentro do valor de referência representa um melhor cenário quando a gente está falando de gestação? Eu acredito que não, sinceramente. Ai, Fernanda, mas qual que deve ser então o valor da vitamina B12?
Isso também é um caminho perigoso, porque deve ser individualizado para cada paciente. Não adianta eu falar aqui para vocês que a vitamina B12 ideal é a vitamina lá em 600, por exemplo. Porque muitas vezes não é o seu caso, não é o caso do seu amigo, é o meu caso. E gestação precisa ser individualizada. Vitamina B12, vitamina D, a maioria das vitaminas é muito importante a gente não tomar por conta própria e individualizar para que a gente consiga atingir os estoques necessários para cada um. O meu estoque necessário não vai ser o seu, não vai ser o da sua colega, não vai ser o da sua mãe. Cada um vai ter um estoque necessário para o momento de vida e para a estratégia que está buscando. Por isso que não vale a pena eu vir aqui falar para vocês assim: "Ah, a sua vitamina D tem que estar acima de 60, a sua vitamina B12 tem que estar acima de 600". Não é assim que funciona. Eu mostro para vocês o que dá para melhorar, mas em relação à quantidade, a gente precisa investigar no seu cenário de vida. E claro, né, gente, como uma das maiores fãs desse marcador, desse nutriente, não tem como eu fazer esse vídeo sem falar dele, que é o folato. O folato eu sempre cito aqui nos vídeos, e uma coisa que eu queria muito falar com vocês aqui nesse vídeo é que não dá para esperar o positivo chegar para a gente olhar para esse marcador. A gente tem que começar a olhar muito antes. Alguns estudos, eles falam pra gente, orientam a gente a suplementar certas coisas 3 meses antes da concepção de fato acontecer. Essa é uma janela de tempo muito boa, que se a gente tem a oportunidade, a gente com certeza vai fazer. Mas eu, como nutricionista, que trabalha ativamente no neurodesenvolvimento fetal, promovendo a prevenção de doenças, falo para você que a gente pode começar a trabalhar com uma janela de tempo muito maior. Ai, tem algum tempo ideal para a gente começar a se cuidar e se preparar para uma gestação? Ideal? Não. Melhor quanto antes começar. Igual eu falei, os estudos falam pra gente 3 meses. E a gente vai trabalhar em cima disso. Mas se você já tem ciência de que um dia você quer engravidar, seja daqui 1, 2, 3 anos, a gente pode sim começar essa mudança de hábitos hoje. Não necessariamente vai vir sobre uma suplementação ou alguma coisa mais específica, mas um contexto geral. Vamos avaliar os seus exames, pensar no que dá para melhorar ao longo desse tempo, se você já tem uma data. Inserir ali uma rotina mais saudável para você, seja de alimentação, de atividade física. Quanto mais tempo a gente tem para trabalhar, melhor. Por isso, não se prenda também só nesses 3 meses. Não ache que dá para viver loucamente e aí nos 3 últimos meses antes de engravidar você muda completamente de vida, porque não é assim que funciona. Muitas vezes, esse mudar de vida, a gente nem consegue nesses 3 meses. A gente precisa vir de um contexto em que já acontecem pequenas mudanças de vida. Sejam elas na alimentação, com atividade física e até na própria detoxificação familiar. Quando a gente começa a fazer uso de produtos com essa consciência, né? Produtos livres de petróleo, de petrolatos e algumas outras escolhas que a gente pode fazer no dia a dia para promover uma maior fertilidade para essa família. Se existe um nutriente que merece a nossa atenção quando a gente está falando do período pré-gestacional, é o folato. Isso acontece porque o tubo neural daquela criança ele fecha muito cedo. Muitas vezes a gente pode nem saber que está grávida. Aí a importância de já ter uma reserva adequada no corpo. Para que isso aconteça da melhor maneira possível, da maneira mais saudável possível para você e para o seu bebê. E é por esse motivo que as diretrizes hoje ensinam para a gente que essa suplementação e esse marcador deve ser avaliado muito antes da gestação acontecer. Lembra daquele período dos 3 meses? Pois é, esse período ele é imprescindível, mas não tem nenhuma contraindicação de usar esse suplemento antes mesmo desse período começar. O planejamento nutricional pré-gestacional, ele existe exatamente para isso, para que o seu corpo já esteja preparado quando essa gravidez acontecer. Um outro marcador que gera bastante dúvida e que merece a nossa atenção é a função tireoidiana e o TSH. A tireoide, ela influencia e participa de diversos processos relacionados à fertilidade e à gestação, implantação embrionária, ovulação e neurodesenvolvimento fetal. Tudo isso é muito importante e está ligado à função tireoidiana. Imagina o seguinte cenário:
A gente tem um exame com valor de referência considerado normal entre 0,4 e 4,5. E aí o exame de uma gestante deu 4,2 e ela pode ler aquilo ali e imaginar: "Tô dentro do valor de referência, tá tudo normal". Mas será que esse normal, ele é suficiente quando a gente está falando de gestação, que é um processo extraordinário para o corpo da mulher? Por isso que essa avaliação ela deve ser feita juntamente com o seu médico ou com o seu nutricionista, porque ele vai ter um olhar mais clínico voltado para isso quando a gente está falando de uma estratégia para engravidar, uma gestação. E assim, uma coisa que eu tenho aprendido muito na prática é que você, mulher, mãe, não pode apenas aceitar tudo que o seu profissional de saúde fala com você. É importante sim a gente questionar, a gente estar por dentro dos assuntos, para que a gente possa ter um entendimento maior e melhor sobre aquilo. Porque é muito confuso quando o médico passa alguma coisa, quando ele fala alguma coisa que a gente não entende absolutamente nada e só aceita. Esse é o meu conselho para vocês. Estudem muito sobre gestação, exame, alimentos, para quando vocês chegarem no consultório, vocês não aceitarem qualquer abobrinha que falarem com vocês. Porque, infelizmente, isso é mais comum do que a gente pensa. O último marcador da nossa lista é bem relacionado à saúde metabólica, que é a glicemia em jejum e a hemoglobina glicada. Muitas pessoas ainda acham que medir esses marcadores só é importante quando a gente fala de pessoas que têm diabetes. Mas não é assim. A gente consegue descobrir muita coisa investigando esses marcadores, como, por exemplo, a resistência à insulina, que está diretamente ligado à infertilidade ou até diabetes gestacional. Se você já é uma paciente que tende, geneticamente a ter esses marcadores mais elevados, merece atenção para a gente não encontrar, né, não chegar a um caso de diabetes gestacional quando essa gestação de fato vier a acontecer. O ambiente metabólico que existe antes da gestação e bem no início, ele pode ele vai, na verdade, estar diretamente ligado ao desenvolvimento embrionário. Por isso que é muito importante a gente investigar, assim, a glicemia em jejum, a hemoglobina glicada, a insulina em jejum. Tudo isso vai mostrar pra gente um quadro de resistência à insulina ou algum outro quadro que seja muito relevante investigar quando a gente está falando de gestação. A ideia aqui, gente, não é procurar doença. Eu escuto muito essa frase. Nutricionista gosta de procurar doença, nutricionista é muito exagerado. Inclusive, escuto muito essas frases vindo de médicos. Mas a intenção não é essa. A intenção é enxergar melhor oportunidades de tratamentos mais assertivos para que a gente tenha, assim, uma gestação mais saudável, uma chance de engravidar maior. Pessoal, eu escolhi esses marcadores para a gente conversar hoje, mas não significa que eles são únicos e exclusivos dessa fase. Não. Tem diversos outros marcadores que valem a pena a nossa atenção. O perfil lipídico, colesterol total, HDL, LDL, algumas vitaminas como vitamina D, magnésio, zinco, todos esses em conjunto participam ativamente desse processo e vão mostrar, sim, informações importantes quando a gente está falando de gestação. Hoje eu escolhi esses 5 para a gente conversarem. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo, mas a mensagem que fica é: eles não são exclusivos. A gente não precisa olhar só para eles e ignorar todo o restante. Não. É o conjunto como um todo que importa. Bom, se você ficou até aqui, eu quero te agradecer pela companhia. Muito obrigada por ter assistido, por ter ficado até aqui comigo. Vou te convidar a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like. Se esse vídeo fez sentido para você, encaminha para uma pessoa que você sabe que é importante passar essas informações e ativa o sininho de notificação, porque assim o YouTube entende que você gosta dos meus vídeos e você não vai perder nenhum. Muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.